foram as redes, o próprio Eduardo e os irmãos. Olha aí, Ari. Eduardo Bolsonaro se diz vítima de perseguição. E Flávio fala que é ruim continuar vivendo no Brasil. Carlos lamenta chacota que vem até de aliados. Fernanda. Exatamente, não demorou depois da decisão do Supremo Tribunal Federal para que houvesse a reação do próprio Eduardo e dos seus irmãos ali nas redes sociais. A gente vai começar pela reação do Eduardo. Ele disse que é vítima de ação por parte do ministro Alexandre de Moraes, que tem perseguido a ele, ao pai e também aos seus familiares. Vamos acompanhar. Realmente só o Brasil está certo? A Casa Branca? Certamente. Eu levarei a Casa Branca, eu levarei o State Department, eu levarei ao Congresso americano, falarei com todos os congressistas que são nossos aliados e temos interlocução, porque isso daí é uma afronta ao governo americano. Será que realmente só o Brasil está certo? Estados Unidos, Espanha, Itália, Argentina, está todo mundo errado? Ou mesmo Polônia, né? Onde o jornalista, o Didi, conseguiu asilo? A gente tem que virar essa página do país. A gente tem que colocar um novo governo, a gente tem que colocar um novo Congresso para conseguir segurar esse STF perseguidor. Não dá, com todo respeito. Eu sou o deputado federal mais votado da história do Brasil. Retornaria para o meu país para seguir sendo ali presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Quem também se pronunciou foi o senador e pré-candidato à presidência da República, irmão de Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Ele disse que o irmão está sendo vítima de uma injustiça e que está cada vez mais difícil viver no Brasil. Vamos ouvir. Bom, pessoal, mais uma grande injustiça cometida contra o Eduardo Bolsonaro, num processo que é absolutamente nulo, sob qualquer aspecto que se olhe, porque o Alexandre de Moraes, ele deveria se declarar impedido para julgar essa causa, já que, em tese, ele é a vítima, portanto, ele é parte, sim, nesse processo. Ele é suspeito para julgar, porque é público e notório, e virou uma questão pessoal contra o Eduardo Bolsonaro, né? Parece claramente uma vingança contra o Eduardo. O Eduardo sequer foi citado formalmente, que é um requisito legal, básico. Ele tem, né, residência conhecida, deveria seguir o rito legal de carta rogatória para que ele fosse intimado, tomasse ciência do processo. Não dá para alegar que ele, em função do que ele dizia nas lives, e que obviamente ele sabia por intermédio da imprensa o que estava acontecendo, não tem nem como saber se era verdade ou se não era, matéria jornalística, né? Então, alegando que ele tinha conhecimento, então ele podia se... Tá, e o vídeo de Flávio Bolsonaro, Jair Renan e Carlos Bolsonaro se pronunciaram através de postagens nas redes sociais. A gente vai trazer primeiro a postagem de Carlos Bolsonaro, onde ele faz críticas aí a essa condenação do irmão pelo Supremo Tribunal Federal. Na postagem, ele diz o seguinte: Eduardo Bolsonaro, o deputado federal mais bem votado da história do Brasil, foi cassado com uma canetada, foi afastado da Polícia Federal, teve suas contas e as da sua esposa bloqueadas, mesmo sendo pai de 2 filhos pequenos para criar, além de sofrer uma série de medidas absurdas e incompatíveis com o Estado de Direito. Ainda assim, há quem faça chacota, ria e aplauda tudo isso, enquanto o Brasil caminha para uma condição cada vez mais preocupante do ponto de vista institucional. E o mais seja necessário atenção é que não são apenas petistas. Essa conversa de que basta tirar o PT já está ultrapassada. A transformação do sistema político e institucional vai muito além disso. Quem ainda não percebeu o que está acontecendo continua olhando apenas para a superfície do problema. Jair Renan, irmão mais novo de Eduardo Bolsonaro, também se pronunciou através das redes sociais. Ele fez uma postagem no X, onde ele fala sobre perseguição aos seus familiares. A gente também tem essa postagem onde ele diz o seguinte: a perseguição não tem fim. A condenação de Eduardo Bolsonaro hoje apenas demonstra que tudo que ele... Nós perdemos a Fernanda. Completarei. Começa de novo. Tá. A perseguição não tem fim. A condenação de Eduardo Bolsonaro hoje apenas demonstra que tudo que ele denunciou tem fundamentos. O Brasil vive tempos sombrios, instituições aparelhadas e perseguindo conservadores. Conte comigo, meu irmão. Juntos e com a presença de nosso pai, tenho a certeza que estaremos subindo a rampa para a posse do nosso futuro presidente Flávio Bolsonaro. Muito bem, essas as reações. Por favor, Denis. Tem um ponto aí sobre a história da carta rogatória. Nessa entrevista que a gente viu do Metrópolis, que o Eduardo Bolsonaro falou, ele alegou que não foi notificado
com relação a esse processo do STF. Disse que, por exemplo, comparou, por exemplo, a história da carta rogatória, né, de que poderia ter sido Com notificado. Paulo Figueiredo. Isso o Moraes falou eu assisti o julgamento. O Moraes explicou o seguinte, que o Paulo Figueiredo é morador dos Estados Unidos, ao contrário do Eduardo, que é morador do Brasil e que estava foragido nos Estados Unidos. É diferente. Por isso, carta rogatória para um e para o outro não. Foi a explicação do ministro. Mas aí ficou porque ele até falou sobre a questão de que foi, inclusive, localizado no endereço lá nos Estados Unidos pelo repórter do Intercept, que foi até a casa dele, acabou abordando a família dele. Então, assim, se de fato, né, tudo isso tem fundamento, como ele fala, pode gerar aí um processo de nulidade, já que ele não foi notificado, né, nesse processo e foi representado pela Defensoria Pública. Ô, Ari, sobre o Carlos disse aí, quer ver? Põe de novo. Não basta só tirar o PT. Não, sim, mas eu estou falando, o que ele está alegando ali, ó, é o seguinte, o problema é que não são só os petistas que estão fazendo chacota. Espera aí, a chacota veio também da direita contra a cassação do... Sim. Contra a condenação do Eduardo? E eu vejo aí nesse texto do Carlos Bolsonaro está menos enigmático do que a média. Ele costuma postar uns textos enigmáticos que só mesmo um especialista em hieróglifos para decifrar. O que eu vejo é que é um chamado para que no dia 4 de outubro a população não apenas eleja deputados e senadores de direita. Eu acho que isso não basta. Ou do centrão. Eu acho que ele bota de uma vez por todas as cartas na mesa. A gente quer a extrema-direita ocupando Câmara e Senado. Quando ele diz não basta tirar o PT, ele se refere a nomes ali do centrão que, ou em entrevista, ou em postagem, não saíram em defesa do Eduardo, ou até tiraram onda da condenação do Eduardo. Então, o que ele está dizendo? Olha, gente... Tem que ser PL. Tem que ser PL, tem que ser Júlia... O novo, tem que ser Júlia Zanata. Pronto. Tem que ser, entendeu? Aqueles nomes PL bem ou novo? pesados. Isso. PL ou novo. Agora eu vou pro Eliezer, me chamou a atenção o Flávio, dizendo, tá difícil viver no Brasil. E aí? Aí é para apelar ao sentimento da militância, é para se vitimizar, é para tentar apagar os erros de Eduardo Bolsonaro e colocar Eduardo Bolsonaro como perseguido, como injustiçado. Enfim, para um percentual da militância, isso é tocante, isso representa o sentimento deles. Mas para quem observa friamente os fatos, há consistência, claro. É possível discutir a dosimetria da pena, mas há consistência naquilo que foi apontado como crime pelo STF. Ô, Francis, fecha pra gente. Olha, Amadeu, eu fico impressionado com a disfarçatez do ex-deputado Eduardo Bolsonaro, porque quando ele estava todo pomposo, contando ali com Marco Rubio, Trump, para a aplicação de tarifas no Brasil, ele dizia abertamente que iria atrás do Alexandre de Moraes, da família do Alexandre de Moraes, isso não só numa postagem, mas em uma série de postagens. Então, naquele momento, o Eduardo Bolsonaro se apresentava como um pitbull, muito corajoso, e agora, diante do resultado, se apresenta como um poodle, tendo em vista que agora se faz de inocente, sendo que as provas ele próprio construiu. Muito bem.